Olá pessoal, estamos começando o nosso programa Interpede Responde. Hoje estamos com a nossa fisioterapeuta Thaís Fantini. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Adriana. Thaís, conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação, a sua área de atuação. Isso, eu sou fisioterapeuta de formação há mais de 20 anos e durante todo esse tempo eu fiz alguns cursos de especialização. Então eu comecei com a parte postural, com RPG, parti depois para a parte do Pilates e depois ainda concluí o curso de formação em acupuntura. Aqui na Interpede eu tenho atendido toda a parte tanto da parte de acupuntura, a parte estética e a parte sistêmica, que a gente pode dividir esses dois tipos de acupuntura. Na parte estética a gente pode fazer tanto a parte facial quanto a parte abdominal, para perda de medidas. Isso. E a parte de acupuntura sistêmica, que é a parte da que a gente mais conhece, que é a parte ortopédica, que aí a gente consegue conciliar tanto a acupuntura como alguns aparelhos de fisioterapia para o alívio da dor, outros que ajudam na enxaqueca, na insônia. E o que é o RPG? Você comentou, né, dentro da sua formação que você atua. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é, o que é trabalhado. Conta um pouquinho, por favor. Isso. O RPG é a sigla, né, significa Reeducação Postural Global. E aí na sessão de RPG a gente começa com uma avaliação postural, tanto do indivíduo adulto como da parte das crianças. Pode ser feito em qualquer idade. Pode ser feito em qualquer idade. Tanto quando a pessoa tem dor na coluna, como quando a pessoa ainda não tem sintoma de dor. Então, às vezes, a mãe pode, de repente, ver que o filho senta um pouco mais tortinho, fica muito tempo no celular. Então, a gente pode passar por uma avaliação postural, ver se essa criança, esse adolescente tem ou não algum tipo de alteração já instalada, ou se a gente pode, com isso, fazer algum tipo de prevenção, né? Para a parte dos mais adultos, a gente consegue também fazer a reabilitação da pessoa através da reeducação postural, porque a gente consegue, com os alongamentos, fazer um fortalecimento, não da musculatura que a gente treina na academia, bíceps, tríceps, mas uma musculatura mais intrínseca, a gente fala mais interna, que é a que te mantém em postura, mantém as suas costas firmes para você poder fazer o alongamento, praticar o exercício que você queira a partir daí. E uma coisa que eu acho que é bem importante, Thaís, nos casos de respiração, né? Normalmente o paciente que respira pela boca, ele adquire uma questão postural, né? A cabeça mais anteriorizada, isso acaba desencadeando alterações na parte postural. Para aquele paciente que está fazendo fono, ou que passou pelo otorrino e está trabalhando a parte de respiração, o RPG também pode ser indicado, né? Pode. Para ajudar nessa correção. A gente às vezes pensa que a fono e a físio estão distantes, mas elas estão bem pertinho uma da outra, né? Obrigada. Porque toda essa parte cervical tem muita ligação com a parte vocal, né? Quanto mais relaxada a postura, melhor vai ser a aplicação, né, da fono, né? A gente consegue relaxar esse paciente para que ele consiga ter uma resposta melhor com uma parte vocal, né? E a gente consegue, além disso, melhorar a postura, tanto para, por exemplo, que a pessoa que vai cantar ou para ele se apresentar em público, que ela tenha uma postura preparada, né, que ela consiga se manter firme durante o discurso, durante a própria apresentação, sem sentir dor, sem sentir incômodo. Então, uma terapia está sempre muito ligada à outra, né? Só a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Doutora Thaís, você no primeiro bloco estava comentando que as crianças atualmente estão com muitos hábitos inadequados, né? Quais são os principais hábitos que no dia de hoje você vê que influencia na má postura? Isso. A exposição prolongada ao celular, eu acho que é o fator primordial. Assim, infelizmente as crianças da atualidade são expostas ao celular
desde pequenininhas. E não só o aparelho em si, mas toda a má postura que é gerada com esse mau uso, né? Às vezes também a gente observa o peso das mochilas, muito acima do que a Organização Mundial da Saúde orienta. Qual que é o recomendado? O recomendado até 10% do peso da criança. E aí, assim, eu já apliquei um projeto nas escolas e fiz uma pesagem das mochilas e realmente a gente observa um aumento muito grande do peso das mochilas em relação ao peso da criança, né? Então, assim, acho que todos esses fatores, ainda mais o tempo da criança sentada, favorece essa má postura. De uma forma inadequada, largada no sofá, né? Independente do ambiente. Aí isso tudo, Adriana, junta com o sedentarismo, né? Com o tempo que essa criança permanece parada com aquele aparelho celular, né? E a falta de conscientização postural que ela mesma tem. Porque eu sei, eu sou mãe, muitas vezes eu vejo meu próprio filho sentado, filho, arruma a postura. Mas como essa criança vai ter consciência do que é a postura certa? Se às vezes a gente pede para o adulto, arruma a sua postura, observa como você está sentado, se você senta nos ossinhos do quadril corretamente, assim. Então, se nem a gente consegue dar o exemplo para o filho, como a criança vai descobrir onde é a minha postura certa? Até no próprio celular, né? Tem muitos pais que só ficam... Alguém comentou, não sei se foi em algum noticiário também, que começou a dar alteração nos dedos, né? Uma forma de ler, de tanto movimento repetitivo nos adolescentes e até nas próprias crianças, né? Mas acaba tendo o exemplo do pai que está ali o tempo todo. Como é que vai fazer a correção, né? A LER, a DORT eram doenças do trabalho, ocupacionais da atividade. Hoje em dia elas são doenças do relax, né? Então, assim, infelizmente, essas crianças podem desenvolver patologias sérias no futuro. Quais são as patologias que podem ser desenvolvidas pensando no público infantil, Thaís, por conta desses hábitos? Então, o primeiro, que é gritante, que a gente brinca, né? Que é o corcundinha, que é a cifose, que é a exposição do queixo anteriorizada com o peso da cabeça, que se a gente for calcular o quanto o crânio é pesado e o quanto a gente força toda essa musculatura cervical para mantê-lo aqui no telefone, então às vezes as pessoas nos procuram por conta de dores cervicais, por conta da exposição aos aparelhos eletrônicos, e a criança pode estar exposta a desenvolver. Às vezes a gente nem consegue observar. Outra patologia silenciosa que a gente consegue, infelizmente, avaliar até nas crianças é a escoliose, que é a rotação em S, então, da coluna. Aí a gente no futuro vai observar o adolescente que ainda joga a mochila de um lado só do ombro. Prende o ombro, levanta um, abaixa o outro, né? Aí no futuro essa mocinha vai com a bolsinha. Então, assim, quando a gente observa e aquele adolescente chega no consultório, ele infelizmente às vezes tem uma escoliose grave, né? Às vezes nem tem consciência, né, do quanto ele está encurtado, como infelizmente um senhor de 80 anos. E o que a Interped, Thaís, oferece atualmente para ajudar essas crianças? Qual o tipo de exercício? Porque hoje em dia se fala muito na atividade física, né? Mas às vezes esquecem que para a criança não é da mesma forma. Certo. O que é oferecido, o que pode ser orientado para que as famílias que pensam nessa qualidade de vida, nesse desenvolvimento da criança que está em formação ainda, qual é a atividade que eles podem objetivar, podem preferir para ajudar a criança a desenvolver, a crescer de uma forma saudável? Então, acho que em primeiro lugar é que esse pai, o responsável, leve essa criança a fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Ele tem a capacidade de avaliar o encurtamento muscular, se essa criança tem assim, a probabilidade de desenvolver uma escoliose. O fisioterapeuta tem a capacidade profissional de orientar os pais, né, orientar essa criança. Então, eu acho que a avaliação é fundamental para a gente ter um diagnóstico. A gente conhecendo melhor a criança,
a gente vai conseguir fazer a prevenção. Como? Através do LPG, porque é um tratamento muito especializado, muito individualizado, onde a gente consegue dar a base para essa criança se desenvolver, desenvolver a consciência postural, a consciência corporal. E aí, depois que ela estiver ajeitadinha, retinha, ela tem a capacidade de continuar com a atividade como, né, o Pilates, por exemplo, que é uma atividade... Pilates voltada para a criança. Isso, a gente, agora o futuro é desenvolver um grupo que consiga acompanhar essas crianças depois do tratamento. Então a gente faz o tratamento com RPG, corrige o aprimoramento, o acompanhamento exatamente com dessa criança. Seria um Pilates voltado para a parte Kids. Que legal. E também a parte do Pilates com os exercícios voltados para a reabilitação clínica, que eu acho que isso que faz um diferencial da gente atualmente, né, em relação aos outros tratamentos que visam assim uma coisa um pouco mais fitness, né? A gente pode conseguir conciliar o que é fitness, mas com a qualidade de vida com que é saúde. Exatamente, né? E a reabilitação, porque a criança, ela é o futuro da gente, né? E é o espelho. Então, assim, o pai que pratica atividade física, que desenvolve esse tipo de atividade, mostra para o filho a importância disso tudo no futuro. Você falou que você faz um projeto nas escolas, né? Para orientar os pais quanto à mochila. Uhum. Esse projeto ainda existe? Isso, agora a partir de 2019, a própria Interped vai estar divulgando melhor agora nas escolas. E é muito importante para o pai, isso. Às vezes não tem acesso a essa informação, Isso. né? E nem monitora que o filho não troca as apostilas do dia, acaba levando tudo todo dia e nem imagina que não é só o peso, vai acabar tendo consequências futuras para essa criança, né? É muito importante esse tipo de orientação dentro da própria escola. O projeto é o projeto de conscientização postural nas escolas. Então a gente faz uma triagem postural, começa com uma aula de postura na sala de aula, uma aula teórica, para a gente mostrar para aquela criança o que ela vai fazer depois. E aí eu levo todo mundo para a quadra, a gente faz uma avaliação postural geral, vê os principais encurtamentos, as principais patologias, mostra para a criança essa dificuldade às vezes e pesa as mochilas. Eles adoram descobrir o peso real. E a partir daí essa consciência na criança, né? E a partir daí a gente consegue também dar um retorno para a família, né, para o responsável daquela criança, uma triagem, se ela tem por exemplo, um caminho regular, um caminho que a gente precisa prestar mais atenção, se ela está se desenvolvendo normal, porque a coluna ela é uma coisa muito viva, ela vai apresentar curvas, retas e tal, mas isso desde que a criança tenha um desenvolvimento saudável e normal. Pleno, né? É isso aí. A gente agradece. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E quem estivesse interessado em participar dos grupos de RPG, de Pilates e da própria acupuntura, né, que é um trabalho oferecido pela doutora Thais aqui na clínica, entre em contato. Curtam a nossa página, compartilhem o vídeo, levem informação das pessoas que vocês gostam. Um beijo para vocês e até breve. Obrigada.